Olá, seja muito bem-vindo ao 13º episódio do E-Commerce Talks, o podcast da M3 com dicas e insights sobre o Digital Commerce. Eu sou Maria Clara Erdi, Marketing Communication Manager aqui na M3. Estarei tocando esse bate-papo ao lado do Pablo Ribeiro, que é fundador e CEO da M3. Olá, Pablo, tudo certo? Tudo certo, Maria. Com você, tudo certo? Tudo bem também. Bom, e nesse episódio a gente vai falar sobre como se aproximar do consumidor final, mesmo com a distância do virtual. E para isso a gente vai contar com a participação do Thales Cerqueira, que é gerente de e-commerce da Tokstok. Olá, tudo bem, Thales? Seja muito bem-vindo ao E-Commerce Talks. Tudo bem, pessoal. Um prazer estar aqui. Muito bom. Bom, pra gente começar de fato, Thales, eu acho bacana você dar um overview, né, sobre a história da Tokstok até aqui, mas também compartilhar um pouco sobre a sua própria trajetória no mundo do e-commerce. Perfeito. Vou começar da segunda parte primeiro. Eu comecei no e-com lá atrás, quando o aplicativo a gente nem acreditava, né? Então era meio nebuloso ainda, as pessoas tinham muita dúvida e era muito caro. Então ter um desenvolvimento, ter uma equipe para 2 sistemas operacionais ainda era difícil de conceber. Eu comecei na Eótica, quando ainda era uma pequena startup ali na Vila Olímpia, e depois eu fui trilhando minha carreira um pouco mais para dados, passei por People Analytics dentro do grupo Pão de Açúcar, e por fim, quando eu voltei para ser coordenador de BI na C&A, ali a gente já tinha um aplicativo sendo super relevante, já tinham discussões de como que eu pego um canal de marketing e coloco dentro do aplicativo, e que era um desafio de todas as empresas, né? Então muita empresa, até em eventos, por exemplo, que teve há pouco tempo, vinha pra gente e falava, poxa, como que vocês estão tagueando o aplicativo, como que vocês estão olhando o last click do aplicativo, nananã. E a partir disso, depois de contribuir um certo tempo ali com a parte mais de BI, de dados, eu fui pra Tokstok como gerente de com, e aí com um super desafio, né? Como que a gente pega esse mercado de móveis e decoração, a gente democratiza e traz a cliente com uma experiência bacana, uma jornada bacana dentro da Tokstok. E daí, para vocês terem uma ideia, o e-commerce da Tokstok, ele já tem mais de 4 anos, então ele já tem algum tempo. O aplicativo, ele fez aniversário aí quase em janeiro, fevereiro desse ano, de 1 aninho, e quando ele surgiu muito por uma dor, para a pessoa ver o status de pedido e saber exatamente como que estava o pedido dela, porque quando a gente fala de móveis, tem muito móvel que a Tokstok já estava acostumada a trabalhar com frete, né? Então você chegava na loja da Tokstok, você tinha lá um móvel X que você pedia para entregar na sua casa. Então ele nasce para sanar essa dor, e daí a gente descobre tempos depois que na realidade ele tinha uma projeção gigantesca de receita. E até para você ter uma ideia, hoje no aplicativo da Tokstok, a cliente ela entra bem mais de 3 vezes, quase 4 vezes por mês para ver o que está acontecendo, saber de novidades, saber às vezes alguma nova campanha, design assinado, etc. E coisa que no site a gente está falando de por volta de 2 vezes. Então, é uma cliente super quente, uma cliente super importante para a decisão de negócio mesmo, né? E daí, acho que uma outra parte que eu acho que é legal é quando você fala assim, tô no mercado de móveis, né? Tô no mercado de decoração. A dimensão do produto é importante e a gente fala, e o digital tá fazendo mais de 20% do total da receita da companhia. Então, virou algo extremamente importante. Sim, de fato, muito bacana. E aí você iniciou lá na Tokstok antes do e-commerce, ou o e-commerce já estava rodando, e aí você entrou meio que para ajudar nesse processo? Eu entrei em junho do ano passado, então o e-commerce não só existia como já tinha uma determinada estrutura, e eu entrei mais para fazer essa aceleração. Perfeito, muito legal. Boa. E até aproveitando um pouquinho, Thales, dessa pergunta da Maria, a Tokstok, né, já está aí com o e-commerce, né, com o comércio digital há 8 anos, sendo que em 2018 vocês decidiram, né, migrar para a Vetex. Você não estava lá, né, mas você tem essa visão do que motivou a migração de plataforma e por que optaram, né, escolher a Vetex naquele momento? Eu acho que assim, quando você olha a solução da Vetex de curto prazo e para empresas que talvez não são tão pequenas, ela faz super sentido. Então você tem a possibilidade de tomar a decisão da comunicação, então banner, tal, etc. Cupom, de uma maneira muito fácil, e ainda você consegue ver tudo como se fosse a RP, com os pedidos e tal. Então, quando a Tokstok tomou a decisão de entrar na Vetex, é porque eles precisavam de alguma
uma coisa mais robusta para fazer a aceleração digital deles. Então, esse foi o principal motivo que estava por trás da decisão. E daí, acho que a Vetex também evoluiu muito nos últimos anos, então aprimorou muito os serviços dela, a própria tecnologia embarcada na solução, etc. Então, acho que foi uma decisão super acertada no momento e no que eles estavam desejando para o futuro, tá? Não, legal. De fato, né? Tanto vocês, né, e também tanto a Vetex tem evoluído bastante com a tecnologia como um todo, né? Agora mesmo saindo aí, estamos gravando depois aí do Vetex Day. A Vetex falou bastante ali do Fast Talk, que é uma melhoria no front-end da loja que vai trazer bastante ganhos aí de performance aí para todos os clientes. Então tem bastante coisa legal, que a tecnologia também ela está evoluindo junto com os clientes, né? Até porque senão ia chegar no momento que a tecnologia ia ficar obsoleta e ter uma possível mudança. Totalmente. Eu até fico lembrando do Seller, né? Então, Sim. Quando a gente mal começou a falar de omnicanalidade, já veio ali algumas soluções para fazer Seller abrangente, como que a gente pluga aquele estoque que está na loja, e daí no momento da pandemia, acho que foi um dos grandes caras que alavancaram o resultado de muitas empresas, né? Sim. Que é a possibilidade de você interligar o estoque de N lojas para dentro do teu e-com. Exatamente, não, bacana. Bom, Thales, e a marca, né, já era muito bem consolidada no varejo físico, né, era uma referência já em experiência de móveis, decoração, mas aí quando foi pro e-commerce, como foi possível levar essa característica que era muito forte, né, só que pro digital e também evoluir a experiência proporcionada aos consumidores nesse canal em específico? A gente gosta de brincar que esse é um desafio que sempre vai existir. Uhum. E a gente brinca muito de como que a gente consegue ser inspiracional e também não perder a conversão. E eu acho que só com essa frase você já consegue imaginar mais ou menos para onde está indo a minha resposta, né? Então, o fato de ser consolidada, eu acho que vai muito da sensação da cliente de entrar na nossa loja, poder se inspirar com os N ambientes que a gente tem e eventualmente ela olhar e falar, poxa, eu queria esse cantinho exatamente do jeito que ele tá dentro da minha casa. E olhando no varejo físico, é mais intuitivo, né? Vocês imaginarem junto comigo a experiência da cliente. Agora, quando a gente fala no e-com, e como que eu vou passar isso para ela, então eu tenho que pensar com muito carinho nas fotos, eu preciso pensar com muito carinho em como que eu vou levar ela para dentro da jornada do meu site ou do meu aplicativo, então onde que ela vai clicar, o que que ela vai ver e como que ela consegue se inspirar, mas também ter certeza no produto que ela está comprando, que é um pouco das dimensões. Então, se vocês olharem, a grande maioria dos nossos produtos já tem o que a gente chama de cotas, que são as medidas bonitinhas de cada produto para não ter erro de quando ela toma a decisão dela. O fato de ser referência em experiência, eu vou pautar em duas coisas. Então, a gente tem um departamento de tendências e eu vou falar assim, mais ou menos um P&D, que a gente está acostumado ali no mercado automotivo. Então a gente tem um P&D dentro da Tokstok que está sempre olhando para cliente e olhando o que é tendência lá fora e que eu consigo trazer aqui para dentro. E fora isso, a gente tem um departamento de qualidade que é por isso que a gente dá 2 anos de garantia, que é justamente, então, eu me inspiro, eu vejo o que vai ser a tendência, eu trago de uma maneira mais democrática para dentro do mercado brasileiro, sempre vendo o que realmente está quente e eu ainda promovo numa qualidade X. E isso eu acho que pauta muito no quesito da Tokstok ser referência, principalmente ali para um público X do mercado brasileiro. Então, e é justamente essa característica, tá? E esse ar de inspiração que a gente leva para dentro do digital. A gente tem alguns projetos que vão sair esse ano, então vocês estão escutando meio que de primeira mão para trazer e levar a jornada, né, do e-commerce para um grau de inspiração muito maior. Muito bacana, é meio que fazer, tentar encontrar recursos e artifícios que no físico já é um pouco mais simples, né, e trazer para o digital para poder realmente continuar aproximando ali o consumidor mesmo com a distância, né, Exatamente. Bem legal, bem bacana. E até falando de experiência também, né, vocês acabaram virando referência não só aqui no Brasil, né, mas globalmente falando, né, a própria Vetex, com o Vetex dele, ela tem o E-Commerce Experience, que são empresas de todo o mundo, né, que participa de um time, que a Tokstok é uma das lojas que a Vetex leva para conhecer, justamente por toda essa experiência que vocês proporcionam e também toda a infraestrutura, né, que é um ponto que é bem relevante e é bem importante para a companhia como um todo. Então, eu acho que, de fato, né, a gente tem ali a estrutura é muito boa e recomendo para quem nunca foi numa loja também, dar uma navegada na loja física também, que assim, entrar na loja, ver que é bem legal. E até aproveitando esse tópico, Thales, falando de experiência, sabemos que sempre quando falamos em Tokstok, são muito focados, né, em trazer a melhor experiência
para o cliente, e um dos serviços que vocês oferecem, né, é o Clique e Retire, que permite ao consumidor comprar no e-commerce e retirar o produto na loja física. Na sua visão, quais são as maiores vantagens, né, de vocês oferecerem essa possibilidade aí para os clientes? Eu tenho uma frase que, inclusive, eu conversei muito com o pessoal da Vetex e vocês vão até dar risada, mas ela é muito verdadeira. A ruptura, por exemplo, que, vamos falar assim, a ruptura é o fato de você ter a demanda, mas você não consegue atender a cliente. A ruptura é um problema nosso, né? É um problema nosso da empresa. Então, você teve a demanda e você não conseguiu atender. E daí eu brinco muito com essa frase, porque a omnicanalidade, ela vem para literalmente deixar mais latente que a cliente ela precisa poder comprar independentemente do canal. Então, se você não vai ter a disponibilidade ou se você vai ter uma ruptura, o como você vai solucionar é literalmente um problema da empresa e é um problema que normalmente ele é grande e tem muita oportunidade. Daí, indo direto para a pergunta, se a cliente foi lá, se interessou pelo produto, é Dia das Mães, ela quer presentear a mãe dela, o brasileiro deixou para a última hora, a gente tem que dar um serviço para ele tomar a decisão 2 dias antes, passar na loja, ter certeza daquele produto que ele comprou, olhar com a mão, eventualmente se ele tiver que fazer a troca, tá tudo bem também, e levar o presenteável para a mãe dele. Então, a gente brinca muito com isso, mas é um pouco de dar a experiência que a cliente gostaria de ter, independentemente do canal onde ela quer fazer a compra ou a retirada. Sim, exatamente. E querendo ou não, é um problema, né, que todo mundo acaba passando, dependendo da sua estrutura, que cada vez mais a gente precisa saber lidar e como resolver, né? Que, como você falou, é um problema que ele é da marca, né? Não é um problema do cliente. Totalmente. E outra coisa que também é legal é que quando a cliente ela pode ir para a loja, né, e já retirar o produto, a gente também consegue promover que ela tenha uma experiência quando ela chega na loja física. E eu acho que isso também é uma oportunidade que todas as marcas vão vivenciar nos próximos anos, que é como que eu vou configurar o meu e-commerce para ser um cara legal junto com a experiência da loja física e eventualmente isso se torna numa coisa só. Então, vou até te dar um exemplo. A cada quinzena eu vou para a loja, às vezes até eu trabalho na loja, que é um pouco para sentir qual que é a experiência da cliente dentro da loja. E onde que, por exemplo, eu poderia falar do aplicativo que vai fazer sentido com a experiência dela. Então, se na loja, vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que a minha conversão de loja é 25%. Quer dizer que 3 clientes eu perdi. Esses 3 clientes, se eles falarem assim, putz, eu só tô navegando, tentando me inspirar aqui na loja, será que eu não poderia falar, então baixa o aplicativo, você vai conhecer ofertas imperdíveis, comunicação exclusiva, um portfólio diferente com produtos exclusivos e você pode navegar quando você quiser, no conforto da sua casa. Será que não faz sentido para metade deles? Então quer dizer que de 4 pessoas que chegaram na loja, uma comprou e 2 estão se relacionando com a marca via digital. Então eu acho que esse olhar para o futuro vai ser importante para todas as empresas. Sim, e você saber aonde colocar a comunicação, né? Porque se você também sair colocando na loja, baixa o nosso app, baixa o nosso app. Por que eu vou baixar? Exato. Qual a vantagem que eu tenho, né? Exato. Até um exemplo, né? Acho que o próprio status de pedido é legal. Você está na loja, no físico, você comprou um móvel, o móvel vai chegar daqui 15 dias úteis, a título de exemplo. Será que não é legal você ter no aplicativo? Daí ele vai te informando qual que é o status, se chegou no CD, se já está indo para sua casa, se está na transportadora, enfim. Eu acho que tem conexões simples que resolvem dores da cliente e que dá pra gente plugar o digital junto com uma experiência offline. Sim, até nesse caso também, né, do status do pedido que você comentou, além de você diminuir a ansiedade também do cliente, né, você também tira aquela questão dele ficar entrando em contato com o saque, né, onde está meu pedido, que querendo ou não, é um volume de mensagens absurdo que vocês acabam recebendo no dia a dia. Totalmente. Vou até, não foi nem da Tokstok, mas teve uma outra empresa que eu passei, que quando a gente implantou um push de status de pedido, o push acabou tendo uma conversão gigantesca. E daí a gente se perguntava, cara, por que um push de status de pedido converte tão bem? E daí a resposta da cliente era muito assim, se eu sei onde que tá o pedido, tenho uma confiança grande, eu clico só para ter certeza. Daí quando ela vê aquela comunicação bonitinha, que tá tudo controlado, ela acaba voltando à navegação dela. E daí ela volta na navegação dela já com a confiança daquele pedido que tá chegando. Então, de novo, só reforçando que existem estratégias muito, vamos falar assim, muito simples que agregam muito valor. Sim, às vezes o pessoal fica buscando, né, a fórmula mágica. E tá na mão, né? Exatamente, às vezes é só comunicar.
Exato. É verdade. Bom, Thales, e você se baseando assim agora na sua experiência na Tokstok, né? Quais são os maiores desafios de construir uma relação próxima com os consumidores e também de criar uma jornada de compra personalizada no e-commerce? E mais ainda, né? Quais táticas vocês utilizam para isso? Eu acho que um dos principais desafios que a gente já até comentou é como que eu entrego essa inspiração durante a jornada da cliente. Então, transformar essa experiência que ela tem em loja para dentro do site do aplicativo. Então eu acho que se eu tivesse que resumir, esse é o nosso principal desafio. A segunda coisa que a gente tem mais na parte de personalizar, vai além do estoque, né? Então, não é só personalizar o estoque que está disponível para cliente que está no Ceará, por exemplo. Ou o estoque que a cliente do Rio Grande do Sul quer ver dentro do site e quer ter disponibilidade. Mas também a jornada, né? Então, como que eu vou colocar de fato o produto que você está buscando, vou tentar acertar esse tipo de produto. Hoje a gente tem N iniciativas. E iniciativas que, cara, se pegar grande parte dos e-commerce, todo mundo usa. Então, a gente tem busca e recomendação, a gente tem vitrine, a gente tem os produtos em 3D, a gente tem busca por imagem. Então, você pode tirar uma fotinho da tua sala e a gente recomenda com base na imagem produtos parecidos na Tokstok. Então, a personalização também seria o segundo pilar como oportunidade, como desafio para esse ano. E daí, esses dois primeiros assuntos, provavelmente a gente tem um grande projeto esse ano para lançar, que vai de personalização dentro da jornada do site do app, bem como essa parte de inspiração. E a parte de inspiração, a gente quer chegar num momento onde a gente sabe o que a cliente está procurando e a gente desdobra uma campanha em 2 dias, super rápido, para endereçar aquele assunto que a cliente está querendo dentro do e-commerce, dentro do aplicativo. Então, é nesse momento que a gente quer chegar. É falar na velocidade que ela procura a gente. E acho que as táticas tem 2 pontos, né? Tem as táticas internas, e daí com muita pesquisa, muito teste AB que a gente vai fazendo em cada projeto ao longo do ano dentro da Tokstok, mas também muito com os parceiros. Então, às vezes, alguns parceiros têm algumas features, algumas soluções super bacanas, e eu acho que tanto a Tokstok se desafiando para fazer algo novo, quanto parceiros vindo com soluções super inovadoras é o que a gente vai conseguir transformar o que é o ecossistema do e-commerce e a personalização. Verdade, muito bacana. E até entra um pouco no que a gente tinha comentado naquela pergunta, né, sobre o porquê da escolha da VTEX. Eu acho que a VTEX também ajuda muito nesse cenário, né, dessas features já prontas, de parceiros e tal, e você conseguir integrar na sua loja e acaba ajudando também nesse processo e acelerando um pouco mais do que você ter que desenvolver ali do zero, né? Então, e também permite desenvolver, né, o que acho que vai muito do que faz sentido para a própria empresa, né? Bem bacana. Eu lembro até no VTEX Day que a gente estava comentando muito do ecossistema do e-commerce que estava ali presente, né? E é aquela coisa, se o ecossistema vai evoluindo, e de fato eu nunca tinha visto tanta gente dentro do ecossistema de e-com. Eu não lembro, não sei se vocês têm a mesma visão que eu, mas lá em 2014 era pequenininho, todo mundo do e-commerce se conhecia, né? Quem sabia de GA, se colocava numa sala de 30 pessoas, era aquilo, né? Hoje você olha lá no evento, você tem milhares de pessoas com N ideias, N vontades diferentes, N soluções que eles estão aprimorando. A gente estava até brincando do Pix parcelado, então ainda tem o quesito do jeito brasileiro, né, que a gente vai criar coisa super criativa. E eu acho que esse todo que vai fazer com que a personalização ou as jornadas elas mudem e evoluam. Não tem como, não tem muito por onde fugir. É verdade. O próprio Mariano da VTEX, né, ele fala muito que nós, Latinoamérica como um todo, né, vamos ser aí a região que vai dominar o e-commerce, que vamos ter mais pessoas, né, dominando o e-commerce, e assim, a gente tem tudo de fato para isso acontecer. Querendo ou não, a quantidade, por exemplo, você pega o VTEX Day, um evento muito grande com profissionais extremamente capacitados, as empresas evoluindo muito como um todo. Foi o que você falou, antigamente se você pega um tema que era um pouco mais técnico e colocava numa sala, não dava quase ninguém. Hoje não, vai todo mundo para lá para aprender, para poder ver, para sair de lá, sair implementando e testando. E também a tecnologia como um todo, né? Desde forma de pagamento, como também a plataforma de e-commerce, está evoluindo também muito rápido. Igual o Pix, é super recente e agora a gente está falando do Pix parcelado. Então, se você pega a VTEX, por exemplo, a gente trabalha com a VTEX desde 2015. Quando eu olho a VTEX, que a gente começou a trabalhar lá hoje, quando eu olho a VTEX hoje,
assim, parece que é outra tecnologia que está por ali. Por exemplo, a questão agora do Fast Store, que é uma grande novidade, que vai mudar bastante como o cliente ele pode trabalhar com a tecnologia. Então, assim, o ecossistema como um todo ele está evoluindo de uma maneira muito rápida, e esses eventos, querendo ou não, né, a gente traz essa visão e a gente consegue acompanhar de próximo. Né? Uma outra coisa que é interessante, mesmo lá em 2014, se você lembrar das plataformas de e-com, elas eram minadas em dados, né? Sim. Tinha dado pra tudo. A gente já falava de sessão naquela época, né? Exatamente. E quando você pegava e daí pensa comigo, né? Naquela época, o e-commerce às vezes estava dentro do marketing, por exemplo. E daí quando você pega o marketing tradicional, é super difícil você ter alguns dados e tomar decisão pautada em dados. No e-com, não. A gente nasceu dessa forma. A gente nasceu tomando decisão com base em dados, com base no last click, com base no tempo da sessão da cliente, etc. Então, até um ponto que eu acho interessante para o e-com, a tomada de decisão sempre foi pautada em dados e a gente sempre tentou entender quem era a cliente e o que ela estava procurando, quem que ela era, qual que era o perfil dela, etc. E eu acho que isso também é uma das chaves para conseguir transformar essa personalização e essa relação com os consumidores, sabe? Que o e-commerce tem de vantagem versus o varejo físico, por exemplo. Sim, não, com certeza. E agora também está sendo bem legal você ver cada vez mais as empresas, né, apostando de fato em ter a integração de todos os canais, né? Seja o e-commerce, aplicativo, você ter essa visão que também, se você pensa aí voltando nessa época de 2014, 2015, era algo totalmente separado, né? Empresas, literalmente, você compra na mesma empresa, mas era como se fossem empresas internamente totalmente separadas. Eu tenho um grande amigo que a gente brincava que antes as tabelas de preço eram separadas, né? E agora é uma tabela de preço só para todos os produtos. É verdade. Era bem mais complexo, né? Totalmente. Fazia gestão de 2 preços, 2 margens. O centro de distribuição era diferente, o CNPJ era diferente. É verdade. Eram empresas totalmente diferentes, mais boa. Sim. E até avançando um pouco mais para nossas perguntas, Thales, o que você acredita que é essencial para uma loja virtual do segmento de imóveis e decoração, tendo em vista a necessidade, né, e desejos dos consumidores? Porque, querendo ou não, é um segmento que é bastante desafiador. Você tem logística, você tem o cliente, você tem troca, você tem um dos segmentos que eu acho que, não sei se é o mais complexo, mas ele tá no ranking dos principais. Né? É um dos. Cara, tem acho que hoje eu tô no dia das frases, né? Mas tem uma frase muito boa que na Honda eles batiam muito forte, que era: enquanto você estiver olhando a necessidade do teu cliente, você vai estar certo. E daí, se você tiver bem mapeado o que ele precisa, quais são as dores dele, você vai estar construindo um caminho bacana pro relacionamento com a cliente. E daí você falou, acho que um dos pontos mais importantes, que é a própria distribuição. Só que quando a gente bate em distribuição, e muito olhando pro varejo, né? Como que eu vou decidir os produtos corretos, o quanto eu quero de cada produto e como que eu distribuo de uma maneira rápida, barata, obviamente, para minha cliente, independentemente de onde ela mora. Então eu acho que esse pilar é extremamente importante. E daí, por exemplo, quando a gente olha algumas marcas fazendo aqueles estoques verticais, eu acho que é a evolução do centro de distribuição, tá? Então esse ponto eu acho super crítico. E o segundo ponto eu acho que é mais essa parte de inspiração. E a inspiração ela vai se traduzir no... Eu vi uma tendência, porque pensa no mercado de móveis e decoração. Você viu uma tendência lá fora, é o novo Rose Gold da vida. Como que eu vou traduzir e em quanto tempo ele vai ser quente aqui no Brasil, né? Eu acho que essa pergunta é muito difícil de responder e vão ter acertos e erros, e daí vai muito da maturidade da empresa de conseguir ter um bom planejamento comercial para poder também acertar, errar e aprender rápido, né? Que é o que uma startup acho que aprende desde o início. Sim, exatamente. E também tem muito esse ponto que você falou, né? Às vezes você vê algo legal lá fora, em outro mercado, mas quando você traz para o nosso mercado brasileiro, ele tem particularidade, né? Que é de fato você precisa entender a particularidade para poder conseguir ampliar. Por exemplo, aqui na agência tivemos clientes do segmento que ele não enviava o produto, né, para todo o país, porque ele olhava e falava, cara, não tem um produto, né, que com preço concorrido, por exemplo, para enviar meu produto para São Paulo às vezes é melhor enviar para uma região, mas é importante você ter essa visão para de fato você conseguir ir atuando bem nessa região para depois você ir crescendo, né, que é um segmento
segmento de fato que ele é bastante desafiador como um todo. Totalmente. Não, e eu acho que esse segmento também ele é interessante porque a cliente que tem uma casa de veraneio, ela vai ter um gosto. A cliente que ela tem uma casa que é no centro de São Paulo, é outro. Sim. E tá tudo bem. E daí a questão é, como que eu vou fazer meu portfólio? Em quanto tempo você vai querer comprar alguma coisa pro veraneio e alguma coisa pra tua casa do dia a dia dentro de São Paulo? Então, isso pode ser um grande problema para as marcas, porque você também não consegue aguentar um portfólio gigantesco. É aquela máxima, você não pode errar tanto no estoque, né? Senão é dinheiro parado. Então, como que eu atendo a minha cliente, deixo ela feliz com as decisões, com os produtos que eu estou ofertando, mas ao mesmo tempo eu tenho um fluxo de caixa sadio. Acho que esse é o grande desafio e é o desafio do varejo. Né? Sim. Boa. Bom, Thales, e um outro serviço que eu acho legal a gente citar aqui, que conforme eu fui navegando na loja virtual, achei super interessante, é o meu ambiente Tok, né, que é um serviço de decoração online. E aí eu gostaria que você explicasse um pouquinho pro pessoal como que funciona, de fato, esse serviço, né, e qual foi a ideia por trás dele. Perfeito. Vou explicar 2 serviços, mas faz sentido, tá? Na Tok, a gente tinha um serviço, e tem até hoje, que é o Tok 3D. E o Tok 3D é literalmente, você vai pra loja, e daí dentro da tua experiência no varejo físico, a gente consegue te atender naquele momento e fazer um 3D de determinado ambiente dentro da tua casa. Isso é muito bom porque você já não tá na tua casa, eventualmente você não tem aquela foto perfeita para a dimensão do produto que você quer comprar. Então ali é meio que o alívio, né? Então você consegue ver aquele sofá de 2 metros e tanto, e você tem a certeza que ele cabe naquela parede que você tanto queria, e eventualmente com algumas coisas de decoração, você já vê como que fica, né? Uma coisa é olhar 3 espelhos, um em cada lugar, e depois eu faço um conjunto deles junto do sofá, eu falo, putz, realmente ficou bonito. Então, o Tok 3D era um serviço e é até hoje, que existe e a cliente procura muito nas nossas lojas. E o meu ambiente é como se fosse a melhoria e um serviço talvez até mais premium do que o Tok 3D para dentro do ambiente online, onde a cliente ela consegue entrar, ela responde um questionário bem vasto, N perguntas para traçar um pouco do perfil, da necessidade, das dores dela, e depois ela já recebe um 3D bonitinho, com todos os produtos que a gente está sugerindo dentro do portfólio da Tokstok. Lembrando, com base no gosto dela e no problema que ela tem, e dela já consegue marcar aquilo e fazer a compra do ambiente inteiro no futuro. Então é bem legal, é uma ferramenta que a cliente usa bastante, e acho que ambos os serviços eles resolvem dores latentes da cliente. E se a gente pensar em tudo que a gente bateu papo aqui hoje, se a gente está sabendo a dor da cliente e está fazendo produto para sanar a dor dela, a gente tá no caminho certo. É verdade, exatamente. E assim, o que eu acho legal é porque quando a gente fala de decoração, às vezes nem todo mundo tem aquela visão do que vai ficar bom com o quê, do espaço, né, que tem. Então ali começa a dar uma luz para cliente, né, e ainda para a loja também acaba sendo muito positivo porque você acaba mostrando para ela uma solução e que possivelmente talvez ela vá levar quase que tudo ali daqueles produtos porque ela olhou e gostou, né, do que foi montado e foi montado para ela, né, de uma forma personalizada, voltando naquilo que a gente já tinha comentado antes. Fora que tem o olhar de um especialista, né? Uma Exato. coisa é eu, Thales, entrar no site, tentar, confabular ali N produtos para tentar harmonizar em determinado ambiente. Outra coisa é um especialista que já fez isso N vezes, vir com uma sugestão, às vezes com uma linha, uma tendência. Eu acho que isso que é o grande valor por trás do projeto. É verdade, muito bom. Não, muito bacana, Thales. Um ponto que é bem importante, a Tokstok vem avançando significativamente, né, no omnichannel nos últimos tempos. Na sua visão, por que é importante que a marca seja omnicanal atualmente? Acho que a gente já respondeu aí parcialmente a pergunta, mas vou até falar uma coisa bem legal. Eu acho que não chegamos onde gostaríamos de chegar. Esse é o primeiro ponto. Então, hoje você já vê algumas empresas trabalhando com armazenagem de outras empresas para fazer as entregas. Tem entrega, vamos chamar assim, de near real time. Você tem capilaridade de entrega de algumas outras empresas. Então, aqui eu acho que é um terreno gigantesco que a gente ainda tem para explorar dentro da Tokstok. E eu espero nos próximos meses já emplacar alguns projetos bem legais da Tokstok nesse sentido. Um outro ponto é que, assim, a cliente,
ela pode comprar em qualquer canal, devolver em qualquer canal e se comunicar com a gente em qualquer canal. E isso tem que estar claro para toda empresa do varejo. Então, olhando o avanço que a gente teve no Omnichannel, é um avanço que a própria cliente já procurava. E a gente precisa continuar nessa trilha para dar a melhor experiência para ela, seja o canal que ela queira fazer parte. Então, se ela comprou no online, vai devolver no físico, vai fazer uma nova compra online. Ou se ela comprou no físico, vai fazer uma devolução X e voltar na loja depois no online e comprar pelo aplicativo, tá tudo bem. E isso é importante ela ter clareza que ela pode fazer isso. Então eu acho que pro futuro, e ainda mais pensando em Brasil, né, com a nossa distribuição, capilaridade, como que eu faço a entrega, tal, etc, eu acho que vai ser uma das grandes oportunidades aí pro mercado brasileiro, no sentido de evolução mesmo pro futuro. Sim, até porque dependendo, né, do formato da empresa, você tem toda essa parte fiscal também, que ela é bem complicada, dependendo se você tem, por exemplo, para redes que tem franquia e tudo mais. É um desafio não só tecnológico, mas também fiscalmente e ter toda essa virada e fazer que tudo, né, fazer toda essa mudança para que não tenha nenhum problema é bastante complexo. E um cara que acaba deixando mais desafiador pra gente é no sentido de móveis, né? Como que eu faço tudo isso com um produto que é pesado, é grande, não é tão fácil de distribuir. Sim, exatamente. Boa. Bom, a gente está chegando ao finalzinho aí do nosso podcast, mas eu queria já te agradecer, foi muito legal a gente ter aí essa visão, né, de uma pessoa que tem experiência não só no mercado digital em si, como num segmento, né, muito complexo se a gente for parar para pensar, né, e como que pode ser, como pode driblar essas complexidades, né, e esses desafios para poder se aproximar ainda mais, né, dos consumidores. Então, assim, foi muito bacana, tenho certeza que o pessoal que nos escutou pôde tirar vários insights e aprender bastante coisa. Mas antes da gente terminar, tem a nossa Guest Tip, que é um quadro recente do nosso podcast, que é a dica do convidado, né? Então, assim, se você tiver alguma dica para nos dar em termos de conteúdo, seja de livro, série, filme, enfim, alguma coisa relacionada ou não ali ao nosso tema em específico, sinta-se à vontade para nos indicar, que é sempre muito bacana. Acho que minha dica vai para a galera que está começando. Então, se vocês olharem ali no Google Academy, que tem N cursos de graça para a galera entrar, aprender sobre Google Analytics, saber um pouco mais de e-commerce. Ali tem perguntas e respostas super legais, tem certificação também, válida por 1 ano. Então, o meu primeiro pontapé aí que eu ia deixar de sugestão é para a galera entrar na academia do Google, fazer os cursos, aprender, porque essa é uma entrada super legal para o e-commerce e assim, tem gente no e-com que ainda não tem um conhecimento avançado nesse sentido. Então, quem conhece vai conseguir fazer uma trilha numa carreira bem, bem bacana. E eu tenho um vídeo que é do Marcelo Salles, no Day One da Endeavor, que ele fala um pouco sobre as conexões que movem a vida. E eu acho muito legal, porque sempre quando eu tenho um grande desafio, eu vejo o vídeo de novo, para energizar e 2 para sempre pensar, cara, como que eu conecto, o que a cliente precisa, qual que é a dor dela e qual que vai ser a solução que eu vou transformar e entregar para ela. Então eu ia deixar essas 2 dicas aí pro pessoal que está começando com e-commerce ou até quem já está há algum tempo, mas quer tomar mais decisões com base em dados, falar com os devs mais de igual para igual, vai falar de evento, vai falar de informação do usuário e por aí vai. Excelente, muito obrigada. Bem bacana. Toda a parte mesmo de curso, né? O pessoal hoje foca muito em buscar curso, às vezes é pago. Você tem o Google aí que tem 1 milhão de informações. Exato. Literalmente assim, já compilada, que já vai te dar uma base muito bacana, pelo menos dessa parte, né? De dados e de entender um pouco mais do Google AdWords e dos canais que o Google atende ali, né? Então acho que realmente é uma dica bem, bem valiosa e se der tudo certo, tirar as certificações. Exatamente. Já sai podendo fazer um post bem bonito no LinkedIn. Muito bom. Eu já fiz as certificações, aí 7 provas, hein? Acho que são 7. Acho que é mais ou menos isso.
uma quantidade boa. Excelente. Nossa, muito obrigada, Thales. Muito obrigada também, Pablo, por ter tocado comigo. Foi muito bacana. Eu que agradeço aí o tempo do Thales, o seu tempo também, Maria. Espero poder falar com vocês mais vezes. Muito obrigado, viu, pessoal, pelo convite. Foi muito legal o bate-papo. E eu fico à disposição de vocês. Precisando de qualquer coisa, só mandar mensagem que a gente se conecta. Excelente. Bom, e para quem nos escutou também, muito obrigada pela audiência e continuem ligadinhos porque a gente sempre traz aí conteúdos ricos e com especialistas no mercado digital. Bom, ficamos por aqui e vamos juntos. Este podcast foi editado por Pedro Calarissa.